Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, O Túmulo do Batman, volume 2. Pois bem, originalmente essa daqui foi uma minissérie em 12 edições. No Brasil está sendo lançada em 2 encadernados, cada um contendo 6 edições da minissérie original. Escrita pelo Warren Ellis, no último quadrinho do Warren Ellis, antes de todo aquele escândalo lá de assédio sexual, e o desenhado pelo Brian Rich, do Brian Rich. É uma história que se passa fora da cronologia, é uma história bem divertida, é uma história cheia de ação. Em certo sentido, isso aqui também é uma sátira ao Batman, É interessante porque é um quadrinho bem exagerado. E no exagero, o Ellis ele procura explorar os ridículos e as inverossimilhanças que estão no Batman, que estão no Batman, assim. Mas não só no Batman, também certa maneira de contar histórias de super-heróis. Eu já comentei o primeiro volume aqui, se você quiser dar uma olhada, lá eu contextualizei um pouco mais a série, aqui eu vou já direto ao assunto. Seguinte, o Alfred tá ótimo nessa história. O Alfred ele rouba a cena com frequência, assim, A relação dele com Bruce Wayne é muito bacana, Aqui deixa eu mostrar o Alfred para vocês, Ele é uma ajuda fundamental ao Batman, não há Batman sem Alfred, e ele também é a voz crítica ao Batman, assim, E é o seguinte, explicando, é um mordomo, de esquerda, servindo e ajudando um super-herói como o Batman, que é um multimilionário. Então reparem, é um mordomo que tem toda a intimidade com o Bruce. Ele criou o Bruce, ele é de esquerda, ele é de esquerda e o cara é um multimilionário que usa a sua fortuna para combater o crime, Inclusive, ele tem um diálogo interessante aqui com o Batman sobre isso, E o Bruce diz que ele não usa sua fortuna só para ser Batman. É interessante esse ponto, Mas os diálogos dele com o Batman estão ótimos, assim, ótimos, Bom, embora a história seja carregada de humor, há também um tom dramático aqui. O Bruce Wayne é retratado como alguém que não consegue lidar com o luto. Ah, tá bom, isso é um elemento já presente no Batman? Sim, já é. Só que aqui isso é explicitado, isso toma a dianteira, vamos colocar dessa maneira. Isso fica em primeiro plano, assim, Em princípio, é esse fato dele não saber lidar com o luto que vai matá-lo, O Bruce vai morrer por causa do luto dos pais, luto para com os pais, que o leva a agir como Batman, assim, O vilão da história também é um vilão bem interessante. Aqui vou ter que dar um spoiler falando um pouquinho do vilão, Então, já estão avisados, o vilão é um Batman às avessas, É alguém que foi morto, alguém cujo pai, foram mortos pela pai e a mãe, de certa maneira, foram mortos pela polícia, e que resolveu dedicar toda a sua vida a derrubar o sistema. Se o Batman é alguém que teve os pais mortos pelo crime e declarou guerra ao crime, o vilão daqui é alguém que declarou guerra ao sistema justamente por não conseguir superar o próprio luto, que em princípio o sistema causou a ele. A narrativa é muito dinâmica, assim, é muito dinâmica. A gente está vendo o Batman em ação o tempo inteiro, flui muito bem, assim, flui muito bem. A história realmente é um blockbuster de ação, isso aqui. O Ellis e o Brian Rich, numa história despretensiosa, isso aqui soa despretensioso quando a gente vai lendo, oferecem assim, um certo novo olhar para o Batman, ou pelo menos um olhar diferente do olhar que a gente está acostumado em relação ao personagem. É um olhar que conjuga galhofa e drama, ou melhor, conjuga galhofa, ação e drama. Se a gente for ver, a galhofa ela está muito nesse Batman dos anos 70, dos anos 60, 70, tanto nos quadrinhos quanto também na TV, com o Batman do Adam West. Nós vamos pegar esse Batman focado um pouco mais na ação, assim, ação e drama nos anos 80, nessa virada de 70 para 80, Esse Batman, às vezes, explorando certos aspectos psicológicos dele. A gente pega aí, por exemplo, uma Piada Mortal que, tem bastante violência e também tem uma certa leitura psicológica do personagem, Asilo Arkham explorando certo tema da loucura. Enfim, o Ellis, ele parece
abraçar, né, vamos colocar assim, diversos elementos, né, de fases distintas do Batman, né, e dar um olhar próprio, um olhar que conjuga tanto a galhofa quanto o drama, né, e numa história de ação, né, E nisso, assim, né, há várias passagens, né, que elas soam realmente um tanto quanto caricatas, né, quanto ai meu Deus, o Alfred pedindo pro Bruce, né, soltar os Batcães, né, soam caricatas, né, mas isso é proposital, né, é proposital, é realmente para gerar certo efeito de humor e de galhofa, mas nesse contexto de galhofa e de tom caricato, o Ellis insere inclusive algumas pitadas de realismo, sabe? Nessa ação exagerada. E essa pitada de realismo ela está em alguns personagens. Ela está em alguns personagens, como por exemplo no Comissário Gordon, que ele finge não ver certas coisas, para que os policiais possam fazer certas coisas de maneira que, em princípio, ele passa incólume, né? Não suja as mãos, mas na verdade é aquilo, embora ele não tenha dado ordem nenhuma, foi algo que ele permitiu que fosse feito, entende? Então tem isso, nessas pitadas de realismo. O Ellis tem várias sacadinhas legais assim durante a história, né? Várias mesmo, assim, várias mesmo. É um quadrinho bem divertido, assim, né? E que traz algumas ideias bem legais, né? E como eu falei, né? Tudo isso, né? Sem considerar tudo isso levando em conta também certo aspecto dramático, né? Por exemplo, uma coisa assim, as cenas começam daqui, né? O Batman se sentando na cadeira do diretor do Arkham, né? E fica um pouco aí meio a lá Batman dos anos 60, 70, e as cenas começam daqui, né? Que é o Bruce tomando banho, né, e relembrando e sentindo as feridas que ele passou na sua cruzada como Batman, cara. É bem assim, é uma sequência assim bem forte, né? E tudo isso está conjugado num todo que é agradável de ler, Enfim, minha gente, é isso. Os desenhos do Brian Rich estão bem bons assim. Inclusive os desenhos do Brian Rich, eles têm certo realismo, né, se a gente for olhar assim. São desenhos que vão para certo tom realista. E isso dá um certo contraste com o exagero que o quadrinho tem, que traz um efeito bacana, acaba ressaltando esse exagero, né? Deixa eu mostrar mais para vocês um pouco dos desenhos do Brian Rich. O Brian Rich, para a galera que não conhece tanto, é aquele que desenhou Supremos, por exemplo, do Mark Millar, né? Recentemente trabalhou também no Gavião Negro, na DC, e agora fez esse trabalho aqui com Warren Ellis. Enfim, né? Quadrinho bem divertido, um quadrinho que traz um olhar próprio assim, sobre o personagem, né, sobre o Batman. Né? É um Batman que aqui ele está sozinho, não tem Robin, por exemplo. Né? Não tem Robin, não tem Bat-família, não tem nada disso. Né? Tem o Alfred, né? Tem o Alfred e o Comissário Gordon. Né? Se a gente for pensar, os dois grandes aliados deles são esses. Né? Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre o segundo volume do Túmulo do Batman. Como eu disse, dá uma olhada no primeiro vídeo, eu vou deixar linkado para a galera quiser ver um pouco mais da contextualização que eu fiz da obra. É isso, minha gente. Bom, agora vou encerrar, né, pedindo que você curta, que você comente, que você compartilhe, você já sabe tudo, todos os jabás. Né? Tem o link da Amazon, está na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra nessa loja usando esse link, você ajuda demais o canal, é isso que mantém, sustenta, né? Me permite fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos. Tem o link da Panini também, né? Entrando em qualquer um desses dois links, né? Você ajuda demais o canal. Eu vou deixar o link também do Túmulo do Batman, já direto, caso alguém tenha interesse por esse quadrinho. Enfim, minha gente, é isso, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.